Baixa autoestima é quando a gente dá aquela olhada para os outros e nos rebaixamos à medida em que a gente sente que é inferior àquela pessoa que está do outro lado, aquele grupo de pessoas, enfim. Todo aquele sentimento que nos joga, de certa forma, para baixo. A gente se enxerga de forma inferior em qualquer coisa. Por que eu cheguei nesse tema? Porque eu sempre me vi de forma inferior quando eu me comparava a qualquer pessoa no ambiente, seja de forma intelectual ou até de forma estética. Minha mãe e minha avó diziam que eu era bonito e eu não achava. Tudo bem, a gente tá falando de mãe e vó, mas eu não me achava de qualquer jeito. Enfim, é uma falta de confiança mesmo. É não confiar nos meus talentos, é não confiar no meu potencial, é não confiar nos meus pensamentos, é não olhar ao meu redor e tudo que eu estudo, tudo que eu absorvo e não levar em consideração, como se eu não tivesse valor. Você já chegou aqui no vídeo, então já deixa logo o comentário aqui embaixo, deixa aquela curtida. Eu quero saber, vem cá, para tudo. Você tem a sua autoestima baixa ou elevada? Deixa aqui nos comentários. Se você não tiver nada pra comentar, nada mesmo, bota só alto ou baixo. Alto ou baixo? Ok, compreendi o problema, agora qual é o próximo passo? Primeiro de tudo, eu já venho falando nos últimos vídeos sobre autoconhecimento, então eu tenho que reconhecer as dores e o que causa problema em mim. Então a gente está falando de baixa autoestima. Então o que me faz considerar a minha autoestima mais rebaixada? Quais são as dores? O que elas causam em mim? Eu tenho que olhar para mim com mais carinho e não é só, não, eu me acho assim e tal, e não sei o quê. É um exercício diário de criar fórmulas que eu consiga ter um pouco mais de carinho comigo, ter um reconhecimento maior sobre o que eu já fiz, o que eu tento, o que não deu certo, mas que eu tentei. Eu me olhar e saber que eu sou o esforço de tudo que eu fiz ao longo dos anos. É saber que eu sou falho e ignorante e saber que a gente não, que eu vim pra cá pra terra, de eu ter nascido com o objetivo de aprender. Eu nunca vou saber tudo sobre todos os assuntos, então é ter um pouco de humildade de olhar aqueles ao meu redor com a sensação de absorver as informações que eles têm a me passar e ao mesmo tempo ter coragem e expor o que eu penso, o que eu sinto. Parar com esse sentimento que as pessoas, que eles estão achando de mim, que eu vou falar, eles vão tirar sarro da minha cara. Na minha época de escola mesmo, eu acho que dá pra contar na mão a quantidade de vezes em que o professor questionava algo. Eu sabia, mas sabe aquele momento do Quem sabe aí, responde, levanta a mão. eu acho que, sei lá, eu acho que eu nunca levantei a mão assim pra responder, porque eu morria de medo de como as pessoas iriam interpretar as minhas respostas. E se eu não soubesse? E se a minha resposta fosse ruim? Como é que eles iriam reagir? Iriam me zoar, apontar pra mim, rir da minha cara? Ou seja, a minha autoestima já estava baixa, desde a minha infância. Ou seja, eu já identifico agora na minha fase adulta todos os sentimentos, todas as dores, não todas, né? A gente vai aprendendo aos poucos. Um dos primeiros passos e mais importantes de tudo para resolver veio com a psicologia e a psiquiatria. Tratamento psicoterápico, tratamento medicamentoso, para entender as minhas raízes, de onde essa baixa autoestima está vindo. Por quê? O que me levou a sentir isso? Eu amparo da família e dos amigos, mas nada disso seria perfeito, nada disso daria certo se não tivesse uma ação primordial. Antes de tudo, é o esforço e o desejo pessoal pela mudança. É o meu esforço pessoal para correr atrás disso. É eu querer, é a vontade. E vontade é ter ação, é colocar em ação. Não adianta só eu desejar uma coisa de todo o meu coração, mas não me colocar a força, não me colocar em ação para realizar aquilo. Não adianta eu querer muito e não correr atrás. À medida que eu vou estudando, eu vou me conhecendo, eu vou interpretando mais os ambientes ao meu redor, vou olhando, observando mais pessoas e suas ações, eu começo a observar e entender que há muitas pessoas com baixa autoestima. E eu não estou falando de mim ou de quem se identifica como uma autoestima baixa. Não. Eu estou falando de pessoas que se escondem atrás de ferramentas para dizer que estão com autoestima elevada. Eu já dei o exemplo aqui do álcool, que me fazia fugir das minhas, sei lá, solidões, ou dos meus pensamentos, ou das minhas crises de ansiedade. Mas a gente pode variar e ir para muitos campos. É o álcool, é a alimentação, são as compras, são os jogos, são os julgamentos, são o sexo, são... Existe uma infinidade de situações em que a gente começa a usar em excesso de eu estar correndo de algo que eu deveria estar refletindo e pensando sobre mim mesmo. Então, muitas das vezes, aquele cara que é muito brincalhão, que é muito piadista, aquele cara que tá sempre falando mais alto, se impondo, muitas das vezes ele também está escondendo situações próprias. E isso, para mim, não é uma autoestima elevada. A pessoa está usando ferramentas terceiras para poder esconder algo que ela mesma não quer encarar. O que eu venho procurando, os meus valores e meu desejo é encontrar pessoas que gostem de falar, mas que gostem de ouvir também.
Eu tenho coisas para acrescentar na vida das pessoas, como gostaria de ouvi-las. Existe um diálogo. Então, quando não há um diálogo, eu vejo uma necessidade da pessoa de se promover e talvez a autoestima dela não esteja tão alta quanto parece. Aí a gente pode chegar até nos dramas das redes sociais e das vidas perfeitas. As pessoas, né, você que está aí do outro lado, está me acompanhando aqui, mas você está vendo um recorte ínfimo da minha vida. Você não sabe o que acontece no dia a dia. E isso acontece com muitas pessoas que estão nas redes sociais. É um assunto batido, é claro, mas vem uma discussão muito boa e importante sobre isso. Nós estamos vendo recortes da vida e nós estamos, de certa forma, absorvendo informações e entendendo que aquelas pessoas têm vidas perfeitas. E aí a gente começa a se comparar com aquelas pessoas, a gente começa a comparar as nossas conquistas, os nossos movimentos, a gente começa a, principalmente eu, né, com a autoestima baixíssima, começo a interpretar que o que ele tem, o que ela tem é melhor do que eu tenho. Eu não comparo a minha história com a dos outros, eu comparo o que aquela pessoa está me mostrando e de forma ignorante eu me rebaixo, como se a minha vida não fosse boa o suficiente. Isso entra de forma inconsciente na minha cabeça e eu imagino que de muitas pessoas também. Esse é o drama das mídias sociais. Ah, Vitor, você acha que a internet, as redes sociais são nocivas e tal? São problemáticas, mas é uma outra discussão. Eu acho que estamos aprendendo a lidar com ferramentas das redes sociais e da internet. Há muita coisa boa para se tirar, mas há muita coisa ruim chegando também. Ter um equilíbrio e ter um filtro sobre isso é muito importante, mas é um papo para outro momento. Você está sendo sincero, né? Já está pensando nas coisas que estão passando por você nesse momento. Seja sincero nos comentários. Você usa alguma ferramenta para fugir da sua realidade? Vai lá, abre o coração. Esse é o momento de abrir o coração. Vem nos comentários rapidinho. E já deixa a tua curtida também. É muito importante para mim. Não esquece da curtida. Como resultado, é uma coisa que é repetitiva, que eu já venho falando em outros vídeos, mas vem a dor por eu ter reparado hábitos e ações nocivas contra mim mesmo. E que o resultado da minha baixa autoestima é óbvio, tem fatores, tem ambiente, tem pessoas que me ajudaram a rebaixar, mas no fundo sou eu mesmo me renegando, sou eu mesmo me colocando em posição de subalterno, sou eu mesmo me colocando numa posição de rebaixamento, sou eu mesmo não assumindo a minha confiança. E ao mesmo tempo que isso dói, por eu ver coisas do passado que eu deixei de fazer e como agir, eu aprendo, na verdade, eu não deixo que a depressão me abrace com culpa por remorso de algo que eu fiz ou deixei de fazer, e uso isso como aprendizado para os dias de hoje, para construir o meu futuro, através do meu presente. Isso desenvolve cada vez mais, e também é um hábito mecânico de ter otimismo cada vez maior. Eu busco ser mais otimista comigo mesmo. Eu estou querendo ser mais otimista e não permitir mais que a autoestima me jogue para baixo, comece a elevar ela, mas não de uma maneira artificial. Mesmo assim, mesmo ela sendo artificial em certos momentos, porque eu preciso trabalhar de forma mecânica, é para um bem. Eu acredito que a repetição de um hábito, até nesse ponto sobre o otimismo também, de ser um otimista, de ver o lado bom das coisas, isso pode desencadear em mim um automatismo de ver uma vida um pouco mais leve. Eu acredito nisso e venho buscando isso. Eu quero ter mais confiança nos meus pensamentos, quero ter mais confiança nas minhas intuições, eu quero ter mais confiança em mim mesmo. Confiança para tomar a decisão, para saber o que eu quero, para saber para onde eu estou indo, saber dizer não, saber o que eu quero fazer naquele momento. Ter mais confiança, não ficar pensando no que eu devia fazer, sabe? Do que eu deveria ter feito, como eu tenho agido. É basicamente ter mais personalidade, aceitar o que eu sou, aceitar quais são os meus fracassos, aceitar quais são as minhas conquistas, aceitar no que eu me tornei e saber que eu tô aqui aprendendo, vivendo e aprendendo. Minha amiga, meu amigo, se inscreve aqui no canal, todo dia às 9 horas da manhã, dá uma olhadinha para ver se não tem vídeo aqui novo. A gente tá falando, tá discutindo, tá debatendo. Espero você amanhã. Assiste os vídeos que estão aparecendo aqui, que são a nossa batalha diária do Diário de um Ansioso. Um beijo e até amanhã. Tchau!